boa tarde. Primeiro agradecer essa oportunidade. Tá falando para vocês aqui mais uma vez. Eu acho que a gente tem um tema interessante aqui, que é meios de pagamento e como é que isso, de alguma maneira, impacta positivamente nas vendas do e-commerce. E eu, como primeiro palestrante, eu quis tentar abordar esse tema de uma maneira mais macro, falar um pouco de tendência, falar um pouco de tecnologia, para a gente conseguir fazer essa transição para o varejo, né? Como é que o varejo se apropria dessas mudanças e surfa essa onda na vanguarda. Esse primeiro slide aqui é um resumo básico do que aconteceu nos últimos 15 anos no e-commerce. A gente pode ver que, num período muito curto de tempo, a tecnologia evoluiu bastante, né? A gente for falar aí nos primórdios, 15 anos atrás, a gente não tinha todo o engine, toda essa inteligência, complexidade do e-commerce. Então, as transações aconteciam do que a gente chama de peer-to-peer, que são transações diretas, algo muito parecido com o que a gente tem hoje com os boletos. Posteriormente, a gente teve a inclusão dos marketplaces, e aí não dá para deixar de lembrar de eBay, de Amazon, que da noite para o dia colocaram aí uma centena de milhares de compradores e vendedores dentro do e-commerce, né? E abriram esse canal para todo mundo. Com esse surgimento desse tipo de negócio, surgiu também o risco, né? E a necessidade de conseguir mensurar esse risco e gerir. E aí os meios de pagamento dentro do e-commerce começaram a se tornar cada vez mais complexos e atender uma necessidade um pouco maior. E depois a gente teve a entrada dos grandes varejistas, a consolidação deles dentro desse mercado. E aí o Brasil é um bom exemplo disso, até porque a exclusividade de cartões caiu há mais ou menos 3 anos atrás, é muito recente. Então o papel dos gateways foi muito importante para conseguir consolidar meios de pagamento dentro de um único site e conseguir possibilitar a entrada desses grandes players. Mais recentemente, no mundo como um todo, o Brasil ainda é algo que a gente está ainda vendo essa curva começar a acontecer, que é a entrada dos pequenos players. A gente ainda tem um mercado muito concentrado, mas a ideia é que o mercado fique cada vez mais pulverizado com a entrada dos pequenos players. E aí, onde a gente entra com as e-wallets, quem não sabe, são as digital wallets, a gente está falando de PayPal, a gente está falando de Moip, Bcash, PagSeguro, que eles supriram aí um gap do mercado em atender de uma forma completa o pequeno varejista, né? Então, a gente está falando só do processamento do cartão, a gente está falando da gestão de risco, a gente está falando da proteção contra chargebacks, perdas, a antecipação de fluxo de caixa, a gestão de um único cadastro, possibilitando uma experiência mais customizada e mais otimizada para a loja. E o próximo passo, que no Brasil, na minha visão, isso está acontecendo há mais ou menos 1 ano, que é o e-commerce, o surgimento do celular como meio de pagamento e como canal de compra dentro do e-commerce. E o próximo passo, que é o commerce, né? A gente não coloca nenhuma letra na frente, porque basicamente retratar a integração entre todos esses canais. E o que a gente vai falar um pouquinho no final da apresentação, que tipo de meio de pagamento, que tipo de solução a gente endereça para esse novo mercado. Isso aqui, para mim, é um slide bem provocante, porque ele retrata qual que é a situação hoje que a gente vive dentro do e-commerce. É um fluxo de informação muito grande e desconexo ao mesmo tempo, né? A gente tem os aplicativos hoje, eles endereçam e atendem necessidades do cotidiano, das mais diversas necessidades. Só que, para mim, ainda é um momento de consolidação para que todas essas informações que estão hoje disponíveis, elas sejam utilizadas de uma maneira mais estruturada. E, para mim, qual que é o reflexo disso, né? Se a gente for olhar 20 anos atrás, você entrava no Walmart, toda a sua experiência de compra ela é controlada pelo varejista. Que seção você ia ver em cada etapa de compra, quais eram os produtos em destaque, quais eram as promoções, como é que o vendedor te abordava. Então, era muito fácil para o varejista controlar essa experiência. E hoje, com o surgimento dos smartphones e a popularização deles dentro do consumidor final,
há uma inflexão desse mercado. Então, o poder está na mão do comprador, e é o comprador que decide que tipo de informação ele vai utilizar e como ele vai utilizar. Então, isso, para o varejo, acaba sendo um desafio, que é como tratar essas informações e como aceitar essas mudanças e de uma maneira positiva e surfar essa onda, porque a dica que eu posso dar é: quem estiver na vanguarda vai surfar essa onda melhor. E é uma onda que é difícil saber para onde ela vai, mas o varejo tem que estar atento para acompanhar essas mudanças. Para mim, aqui representando o PayPal, a bola, tem muita gente que não acredita, mas isso já é realidade. A bola da vez é o mobile. Tá? No Brasil ainda a representatividade é pequena, mas a gente vê uma curva de crescimento muito grande. Eu trouxe aqui alguns fast facts só para mostrar um reflexo disso, né? A gente pode falar que a adoção do mobile cresce 8 vezes mais do que a adoção da internet nos anos 90 e começo dos anos 2000. Mais de 1,2 bilhões de pessoas acessam a internet via um dispositivo móvel. Isso é basicamente 15% de todo o volume movimentado no mundo, né? Então, é uma realidade. O grande desafio é transformar isso em mercado, transformar isso em uma oportunidade comercial. Outra informação importante aqui, da Super Monitoring, a gente falar, 80% das pessoas elas afirmam que vão estar engajadas em algum tipo de comércio eletrônico nos próximos anos, no próximo ano. E o reflexo disso é que, se você não tem um mobile site ou uma solução preparada para isso, significa, é o equivalente que a sua loja tivesse fechada por um dia da semana. Imagine uma lojinha ali na 25 de março, fechar num sábado, por exemplo. Basicamente, ir à falência. Então, é um pouco dessa tendência, o reflexo real dessa tendência do e-commerce. Se a gente for mostrar isso em números, há um ano atrás, o Brasil não tinha expressão alguma no mobile, era próximo de zero. Hoje, já fonte do EBIT, a gente já bate 3,5%, mas ainda tem um gap aí para os Estados Unidos, que hoje vai fechar 2013 com 15%. E essa rampa só tende a inclinar cada vez mais. Se a gente tem muita gente que fala que conhece mobile, tem experiência em mobile. A gente no PayPal pode falar que realmente isso é verdade com a gente. No ano passado, a gente movimentou mais de 14 bilhões de dólares nos celulares e tablets, e esse ano a gente vai passar mais de 20 bilhões, que é mais do que o e-commerce brasileiro faz como um todo. Então, é relevante e é uma realidade, sim. Por fim, eu queria deixar aqui, mais uma provocação. Quem está atento aí às notícias, soube que ontem o PayPal fez um lançamento de um produto, pela primeira vez um produto voltado para o meio físico no Brasil, a localização desse produto. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês. A gente fez esse piloto no Suplicy Café. Eu queria mostrar um pouquinho a experiência para vocês e deixar uma pergunta, né, enquanto vocês assistem o vídeo. O que seria mais fácil, mais conveniente do que passar um cartão dentro de uma maquininha num meio físico? Pode rodar. Não, o vídeo, por favor. What can I get you? Usual? Yes, thanks. Just pay with PayPal. Okay, you checked in? Sure have. Where have you segment? No problems. There you go, mate. Cheers, mate. Have a good one. Take care. Good, mate. Esse vídeo aqui mostra uma experiência
de o que a gente chama de experiência in store. E por que é mais fácil do que pagar com um cartão de crédito numa maquininha? Acho que ninguém acorda de manhã pensando nisso, né? Eu acho que essa é uma experiência ruim, eu precisava que alguém inventasse alguma coisa melhor. Então a resposta para isso acaba sendo muito simples. O que é mais fácil do que passar um cartão? É você não ter que fazer nada. O que é mais conveniente do que você não tem que fazer nada e ao mesmo tempo ter segurança? É isso que o PayPal tentou endereçar com a solução de check-in, que é basicamente um aplicativo dentro do seu celular, onde você tem listado todas as lojas que aceitam essa funcionalidade. No momento que você entra nessa loja, você pode escolher esse estabelecimento e fazer um check-in dentro do seu celular. Automaticamente, a tua foto aparece no caixa dessa loja, e aí você pode realizar esse pagamento sem a necessidade de ter um cartão no bolso. E a gente sabe que lembrar de trazer o cartão quando você sai de casa, hoje já começa a ser algo difícil. Agora, ninguém esquece o celular. Então, eu só queria terminar a apresentação com esse insight, e é um pouco do que a gente vê de experiência, de tendência daqui para frente, que é realmente ter o commerce integrado, ter o omnichannel e ter solução para todos os canais, independente de onde o cliente estiver. Obrigado, gente. Vamos lá. Tá no jeito? Eu vou falar especificamente sobre um fenômeno que a gente vê acontecendo e uma demanda muito latente na internet brasileira. É a questão do marketplace. De alguns tempos para cá, esse negócio que a gente já ouvia falar, ele começou a andar ainda mais rápido. E aí, o que é o marketplace, né? Qual que é a história? Antigamente, o problema era muito simples, igual esse problema da Americana. Você tinha lá vários compradores e um vendedor só. Era uma coisa que todo mundo já lidou com isso e já sabe como resolver. O problema é quando a gente começa a ter vários compradores, quando você passa a ter vários compradores e vários vendedores. O Mercado Livre, por exemplo, é um lugar que todo mundo já está acostumado, já sabe que esse tipo de coisa acontece. O problema é que isso aí surge a necessidade de ferramentas e soluções diferenciadas. E aí, como que você endereça a solução para isso aí? Várias perguntas de cara aparecem com esse negócio, né? A primeira delas, como que cada lojista consegue receber esse pagamento? Se cada um tiver, imagina dentro de um marketplace que cada lojista recebe um tipo de meio de pagamento. Se você estivesse fazendo se no seu carrinho de compra tiver mais de um lojista, como é que você faz? Se cada um tem um prazo de recebimento, como é que isso convive? E aí, como é que funciona a tarifa do marketplace? O dinheiro, todo esse dinheiro que é transacionado dentro do marketplace, ele vai para quem? Vai para o marketplace, vai para a loja? Como é que divide isso? Como é que gerencia o risco? Aí o risco tem dois. É o risco da entrada do vendedor e o risco da própria transação. Que aí o marketplace você tem problemas adicionais àquela primeira situação. E se um determinado vendedor não entregar o produto, como é que o marketplace trabalha com isso? E por aí vai. E além disso, recentemente a gente está vivendo uma outra coisa no nosso segmento, que é a regulamentação, que é a entrada do Banco Central querendo impor determinadas regras e tal. E essa regra vai ser imposta para todo mundo que o dinheiro passar dentro da conta dele. Se o marketplace resolver fazer isso por ele mesmo, enrolou. Ele vai ter que passar pelo crivo do Banco Central, assim como todas as empresas de pagamento. E aí, o que acontece? Só alguns exemplos do que já está acontecendo no mercado brasileiro aí. Então, a gente tem cases como Estante Virtual, Show de Ingresso, Enjoei, Tanloop, Elo7, Airu, Ingresso, Mercado Etc., Walmart,
Natura, Catarse, Nova.com, Like Store, são alguns exemplos de aglomerados de shopping centers eletrônicos que estão passando por esse tipo de problema. E aí o que a gente... Aí qual que é o caminho para isso aí? A gente desenvolveu uma solução para facilitar a vida de quem tem esse problema. E essa solução ela é tão boa para o comprador quanto para o vendedor e por aí vai. E aí o que a gente faz? A primeira coisa que eu acho que é bastante interessante é a possibilidade de ter vários comissionados e vários recebedores e por aí vai, que é o pagador ele só passa o cartão dele, só digita os dados uma vez e a transação ela acontece quantas vezes forem necessárias. A gente divide essa transação para quantos recebedores forem. Então, dentro de um marketplace, você pode ter 10 recebedores, ok, porque naquele carrinho de compra, você pode estar comprando um computador de um lugar, a capa em outro, um acessório em outro, um cabo em outro, por aí vai. Cada um tem o seu produto, todo mundo no lugar só. Você tem a conveniência de passar seu cartão uma vez e esses valores serem divididos de uma maneira absolutamente transparente. E, além disso, existem algumas outras coisas, né? A gente tem no Moip uma postura e um trabalho que é de ter o checkout transparente. Então, em momento nenhum, o comprador ele é direcionado para a página do Moip para fazer login e senha e alguma coisa assim. Ele faz tudo isso dentro do site do próprio vendedor. Porque, através de testes A/B que a gente desenvolveu, a gente identificou que isso tem uma taxa de conversão absolutamente superior ao redirecionamento. Então, foi uma opção que a gente fez. Outra coisa que a gente pode fazer, só para citar uma coisa simples, que dentro da ferramenta de marketplace do Moip, você pode escolher quem que paga a tarifa. A tarifa do Moip ela pode ser paga pelo vendedor, pelo comissionado, pelo marketplace e por aí vai. Você pode criar a regra. Da mesma forma que você pode criar a regra para quem que, num eventual problema de entrega, quem que vai ser o responsável por aquela demanda do comprador, que o comprador vai reclamar. Para quem que ele faz isso? Como que gerencia? Como que a gente controla isso? Isso aí a gente já faz. E uma outra coisa interessante, que é isso aqui, a página de cadastro. E esse cadastro é importante de falar, que é o cadastro de vendedor. Porque quando você abre o seu marketplace, você tem que ter vendedor e tem que ter comprador. Quanto menos atrito você tiver na entrada do vendedor, melhor é. Então, lembrando, como a gente trabalha de forma transparente, a gente não tem o cadastro do comprador. Esse cadastro que eu estou falando aqui é o cadastro especificamente do vendedor, em que quando ele faz o cadastro do vendedor no site do marketplace, automaticamente esse cadastro vai ser feito no Moip também. Então, diminui a quantidade de passos, inclusive para o vendedor começar a vender com essa ferramenta. E, além disso, tem um punhado de novidade que começa aí para o ano que vem. Essas novidades tem diversas coisas. A gente está remodelando todo o Moip, todo o conjunto de APIs, todos os mecanismos de integração que o Moip tem estão sendo refeitos, inclusive, e as interfaces. Tudo isso com um grande foco nesse novo produto, nesse novo marketplace que a gente está lançando também. Aguardem, vai ficar bacana. Obrigado. Obrigado, Igor. Vai lá, velhão. Estou te furtando aqui. Obrigado, cara. Só apertar aqui. Pode passar esse primeiro slide aí, que é muito vendedor. Bom, pessoal, a ideia de falar aqui com vocês um pouco hoje, nesse aumento de conversão e a questão de meio de pagamento, parece óbvio, pedir para a Dilma fazer uma divulgação sobre como segurança é importante aí nas últimas semanas, né? Porque a gente paga bem para ela fazer isso. Mas o que é importante a gente fazer aqui dentro? Quem aqui já teve alguma vez um cartão clonado? Eu já tive, tivemos um monte de gente aqui dentro, né? E foi muito legal o que você trouxe, Thiago, para a gente ver de como é que as coisas estão evoluindo
e para onde a gente está indo em relação a pagamento. Entretanto, eu tenho certeza, e eu estava na palestra mais cedo, que estava o Alexandre lá do Ibope falando dos indicadores, 54% das pessoas não compram se elas não percebem segurança ou não têm segurança para poder comprar aí dentro. Eu, um dia desse, né, eu sou sotaque carioca, naturalizado carioca, mas sou de Belém do Pará, eu fui num posto da rodovia, cara, que eu tinha que pagar o combustível do carro, porque eu estava no meio de uma floresta, senão eu ia parar o carro, e tive que meter um cartão de dentro, com medo, cara, porque assim, imagina um lugar horroroso, perigoso, difícil. Só que visualmente eu estava lá, então essa percepção de insegurança é natural, eu estou olhando para aquilo. Então, botei, meu cartão foi clonado, não sei se foi lá, mas eu culpei aquele lugar, então, coitado daquele lugar lá, conterrâneo, mas sofreu lá no cartão de crédito, enfim. Mas o que a gente traz aqui para vocês e esse mecanismo de pagar e pagar coisas é a coisa mais importante que tem, né, cara? Minha mulher que diga, ela sempre paga esse negócio, eu vejo na fatura do cartão, mas pagar é um momento que você vai lá e, cara, confia. Eu acho que a forma mais importante é você confiar. Quando você precisa comprar alguma coisa, confiar e pagar. Não importa a forma. Adorei esse negócio do café aqui, de você poder pagar antes. Tem um lugar lá, né? Como eu sou gordinho, tem um lugar perto do escritório, que é um Cacau Show. Juro, ele tem 2 metros quadrados. E eu gosto de comprar aquelas trufas, levar para o pessoal do site blindado. Obrigado, o pessoal não deixa mentir aí dentro. E qual o problema? A fila demora 20 minutos para eu poder pagar. Pô, um absurdo. Se tivesse alguma coisa que eu pudesse pagar antes de levar, um pré-pago, coisa do gênero, seria muito bom. Mas por que todo esse blá 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 aqui dentro? Acho que a ideia principal é dizer o seguinte: pagar, materializar uma compra e assim por diante. Isso só é possível no mundo do e-commerce, no mundo online, se a gente sentir confiança nisso. Então o Ibope falou, 54%. A gente fala aqui um pouquinho, trouxe um negócio bem horroroso, super legal o teu slide, o meu feio pra caramba. Mas o que a gente vê aqui dentro no mundo online é que não importa o que a gente vai fazer, que meio de pagamento que a gente tem que ter confiança. Entendeu? E a ideia de clarificar aqui a confiança, porque certamente o Moip investe uma grana violenta, o PayPal, não precisa nem falar, tive a chance de conhecer lá o cara de segurança do PayPal lá nos Estados Unidos, super legal, um negócio incrível que eles fazem de segurança ali dentro. Mas como é que o usuário se sente nisso? Como é que é minha mãe em casa nesse momento? Cara, ela não sabe que o hacker pode atacar o servidor deles, ou seja, atacar o seu e-commerce. Ela não sabe que ele pode atacar a mídia que está sendo envolvida naquele clique para ele poder chegar, e não sabe que pode atacar em casa. Eu acho que muita gente aqui já foi vítima também, eu já fui de receber um e-mail, você está devendo, uns são de verdade, outros não, ou você está com o nome sujo na Serasa, e você clica e é roubado, né? Então, os vetores de ataque na internet, eles são muito fortes. E o brasileiro, por incrível que pareça, é muito mais evoluído nisso do que o americano. Então, aqui no Brasil, a gente tem a possibilidade, a educação do mercado, de que isso é muito perigoso. Por isso até que a gente tem um pouco mais de rejeição. Então, os formatos de compra na internet são muito importantes, mas é importantíssimo dizer que teu ambiente tem que estar propício. Se eu perguntar aqui ao Thiago ou ao Igor e falar, cara, você quer um e-commerce que te traz muita compra com fraude ou aquele que não traz menos fraude? Depende do volume, né? A resposta depende do volume. Entretanto, aquele que traz menos fraude consegue negociar melhores taxas, consegue ter um tempo de aprovação menor, consegue materializar. Eu estava conversando com uma empresa muito grande que disponibiliza vídeo online, cara. O cara tem que pegar em 1 segundo, aprovar, comprar e ver o vídeo. Não tem muito o que fazer. Tudo bem, o ticket é menor. Esse cara veio procurar a gente que falou, eu preciso do meu ambiente seguro, porque eu tenho que dar uma tranquilidade para quem passa os meus cartões. E aí eu tenho gente que paga com PayPal, tem gente que paga com banco, tem gente que paga qualquer coisa. Mas eu preciso passar uma tranquilidade para quem é o cara que transaciona, que eu sou seguro. O próximo slide aqui dentro, e é super legal, né? É assim, bem bacana. Ele é um monte de coisa técnica que vocês não têm que aprender, mas é o que a gente vive no dia a dia. Existe um Instituto Internacional que fala muito sobre como a gente deve proteger. Eu vou chegar no final em alguma coisa mais ou menos interessante, mas, em linhas gerais, o que a gente está falando aqui dentro, todo esse techniquez, tem coisa pra caramba para a gente fazer de segurança no ambiente de internet, no seu e-commerce. A gente tem eu vou falar lá mais à frente, mas a gente tem algumas estatísticas que mostram que tem um problema desse aqui com 1 milhão de coisas aqui dentro, que é a possibilidade de fazer uma injeção. Eu queria trazer um vídeo, mas não foi tão bonito como o do PayPal, mas quando eu mostro para minha mãe em casa que
um campo de search, lá de busca do e-commerce de vocês, eu posso buscar toda a base de usuários de vocês, e ela não entende muito bem o que é, mas ela vê a senha dela, que é papagaio 25, né? Então, pô, super forte. Mãe, não fica chateada pela internet, mas é por aí. Ela fica chateada quando ela vê a senha, porque ela usa em 500 lugares diferentes. Então, a questão de segurança é intrínseca. A gente tem que perceber isso, seja qual for o meio que a gente for pagar. E não adianta você implantar 500 meios de pagamento se você não passa essa percepção de segurança para o usuário final, para o cliente, quem não compra. Entretanto, quando você paga e oferece meios que convertem rápido, é muito bom. Mas por que tudo isso é importante, né? Isso aqui são dados nossos do site blindado. Só para dar uma ideia para vocês, quando a gente tem mais de 6 mil clientes aí, cliente para caramba. Quando a gente faz a primeira varredura de segurança, que a gente então tem um padrão bem feito, 51% dos e-commerce, ou dos blogs, enfim, do mundo digital, tem problemas gravíssimos de segurança. Gravíssimos. Desses que poderiam pegar a senha papagaio da minha mãe lá dentro. Então, o que é isso? O que isso traz? Gente, se a gente não fizer um trabalho de segurança, o cliente não vai comprar. Tirando o top 10 do e-commerce, top 20, que consome 70%, que leva 30% do faturamento da internet, o resto tem problema real de segurança. 25% não tem lá o cadeadinho, lá, o certificado digital. Entendeu? E, cara, incrivelmente, 8% tem vírus no site. Cara, tem vírus? Tem vírus. Vírus lá online. Porque o que é mais fácil? Eu contar um segredo para 2 milhões de pessoas ou eu contar um segredo para uma pessoa que espalha para 2 milhões de pessoas? Para contar para uma pessoa, é muito mais fácil, dá muito menos trabalho. Então, o que é importante dizer é que, hoje em dia, o trabalho que a gente tem que ser feito de segurança no teu e-commerce, no teu blog, no mundo digital, no canal internet de uma maneira geral, ele é fundamental para permitir meios de pagamento atuarem. Eu tenho outros parceiros nossos que fazem a parte de fraude, assim por diante, que a gente tem a parceria de segurança. Quando tem o nosso selo lá, ele é mais fácil de conseguir melhores taxas. Não digo que eu falei, não vai falar isso na negociação comercial, mas é mais fácil porque a propensão de risco é menor. Então, o que é mais importante de tudo? É você ter uma percepção de segurança real e ter meios de pagamento acontecendo. Lá fora é muito legal você conseguir, a facilidade que tem nos Estados Unidos de você conseguir pagar as coisas de maneira muito simples. Adorei a ideia de não pagar com cartão, é muito mais fácil. A fila do Cacau Show, perto do escritório, é terrível. Isso no mundo da internet, as pessoas não estão vendo a loja física, elas estão olhando online. Então, teria um monte de gente poder falar sobre tudo isso aqui, sobre a ótica de marketing digital, mas o que a gente sempre prega, sempre coloca, é que faça uma segurança, venda que o seu site é seguro, fazendo segurança de fato, e colocando bons meios de pagamento, seja de qual for, seja um one-click buy, assim por diante, para poder aumentar a conversão. Isso sim vai conseguir aumentar a conversão de fato no teu e-commerce e aumentar a venda. Tá bom, pessoal? Essa é a ideia de passar aqui a mensagem de segurança nos slides feios. Então, bota o pessoal. Obrigado. Obrigado, Gustavo, Igor, Thiago. Agora vamos abrir para perguntas. Na verdade, assim, eu vou começar com uma pergunta minha, que eu tenho interesse no assunto também, né? Isso é a vantagem de estar fazendo a apresentação. Queria entender um pouquinho assim, com relação aos meios de pagamento, às ferramentas de segurança, em termos, não sei se vocês conseguem dar parâmetros em números, o que influencia, o que você pode efetivamente falar, aumentou mais X valor, quais são as faixas que a gente pode imaginar de impacto nas vendas diretamente, no meio de pagamento? Eu acho que quando a gente fala nesse mercado super complexo de meio de pagamento, você consegue trazer diversas métricas, até porque o meio de pagamento não é só a aprovação de um cartão de crédito. Ele faz parte, o Igor bem colocou, faz parte da experiência de compra dentro do teu e-commerce. Ele influencia a quantidade de cartões, a quantidade de meio de pagamento que você disponibiliza, condições de parcela. Então, resumindo, principalmente para o pequeno varejo, uma solução completa, ela vai endereçar mais do que um ponto. E a gente tem um dado muito legal com o PayPal. Normalmente um site
para fazer todo o processo de compra, desde o cadastro, as informações pessoais, endereço, escolha de meio de pagamento, digitar todos os dados de cartão de crédito e o review page, né, que é realmente a efetivação da compra, são 5, 6 passos, né? O PayPal, a gente tem o chamado Express Checkout, que consegue utilizar a informação que ele já tem com o PayPal e finalizar essa compra em 1, 2 cliques. E a gente, em média, são dados públicos, tem um aumento de 18% de conversão, isso na média. Sem considerar o mobile, que aí esse upside é inclusive maior, porque você normalmente tem a dificuldade de digitar todos esses dados dentro de um device menor. Isso pode chegar a 35%. Né? Então, a conversão para quem não sabe, entrou 100 clientes no seu site. Se saíram 20, a conversão é 20. Então, aumentar esse número com simplesmente trocando o meio de pagamento é dinheiro novo na veia. Igor, você quer complementar alguma coisa? Não, na verdade, assim, é difícil ponderar qual que é o principal fator que impacta, por exemplo, na gestão de risco. Hoje no VoIP a gente capta, numa transação, algo em torno de 420 variáveis. E essas variáveis elas são desde a velocidade que o cara digita, aos dados, ao cruzamento de dados, batimento desse dado em outros lugares e por aí vai. E normalmente, para cada transação, isso vai recebendo, cada linha dessa recebe um peso. Isso é ponderado num total para ir depois ter um score e tal. É difícil de ter o que efetivamente pesa, mas eu acho que também é complicado elencar uma coisa, eu acho muito complicado. Eu tenho só um ponto aqui que eu falei ainda há pouco. A gente tem coisas que são real time, um download de um software, um vídeo e assim por diante. Eu tenho certeza que o meio de pagamento é fundamental para isso e que a segurança é fundamental. E o segundo ponto que a gente tem de estatística lá é o componente de um site que tem muita fraude, e normalmente quanto menor o valor que ele passa, maior a probabilidade de ser vítima de um grupo especializado nisso, faz com que aquele site demore muito mais para provar e com certeza diminui muito mais a conversão dele. A taxa de conversão cai diretamente, então isso é fundamental. Legal. Bom, vou fazer uma promoção aqui. Na minha ficha está escrito só uma pergunta, vou abrir para mais 2. Vamos lá? Aqui atrás. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, é uma pergunta e compartilhar uma informação, na verdade. Meu nome é Márcio Cotes, eu sou de um escritório especializado em direito digital. Então, a gente trabalha muito com essa questão da segurança, de fraude, etc. Né? Temos vários clientes lá do segmento financeiro e lá eles têm um movimento muito forte para tentar evitar as fraudes. Tanto é que eles conseguiram, por meio de investimento, ter até uma delegacia especializada de crimes cibernéticos contra o sistema financeiro. E eu não vejo esse movimento por parte do e-commerce. Na verdade, tem uma pesquisa recente da FEComércio, que mais de 48% das pessoas que têm acesso à internet deixam de comprar pela internet com medo de sofrer algum tipo de fraude. E o que resta acaba sendo o mercado que a gente tenta mitigar risco por meio das ferramentas que existem, ou de pagamento ou de antifraude. Então, eu acho que, enfim, o mercado deveria começar a se mobilizar e cobrar um pouco mais também dos órgãos públicos. E a pergunta, na verdade, ela vai mais direcionada em razão dessa medida provisória 615, que traz uma oportunidade, eu acho, imensa para os sistemas de pagamento e para os varejistas como um todo, porque agora vão poder receber via mobile de uma forma muito mais tranquila e muito mais rápida com tecnologia 2G. Eu queria entender de vocês como é que vocês enxergam esse novo mercado que está se abrindo. O negócio é o seguinte, a primeira coisa, com relação a essa MP, que agora já virou realidade e tudo mais, né? O que acontece é o seguinte, a primeira coisa é que ela não é só para mobile, ela é para tudo, né? Então, inclusive, os adquirentes ou credenciadoras, tipo Cielo, Redcar e tal, eles também não eram regulamentados, e está todo mundo sendo regulamentado nesse mesmo pacote. A própria lei em si, ela sai agora entre o dia 4 e dia 6, no evento que vai ter lá em Fortaleza. Na verdade, a lei já saiu, o que sai é a regulamentação do Banco Central. Perfeito, exatamente.
E porque a lei só dá poder para o Banco Central regulamentar, ninguém sabe qual poder e para quê. Então, bastidor diz que sai dia 20 agora de novembro, só complementando. Não, dia 4 a 6, já tem a data. Já, então, antecipou, maravilha. Mas aí o que acontece? Eu acho que isso aí é só legitima a nossa atividade, o que a gente faz. A gente trabalhava junto com o PayPal exatamente na aprovação dessa medida provisória, da forma como ela está lá, porque a gente acreditava que nesse modelo traz mais segurança para todo mundo que está envolvido no mercado e até corta determinados abusos que a gente acaba sofrendo nessa cadeia de uma maneira geral. Então, para o nosso ponto de vista, todo mundo só tem a ganhar com esse negócio. Eu não consigo ver alguma outra coisa. Não, eu acho que só complementando faz todo sentido. E quando a gente fala de regulamentação, a regulamentação ela acaba endereçando todos os pontos dessa cadeia. Você começa a ter um órgão regulando, olhando para isso. A gente não está olhando só regras de gestão comercial ou regras de relação com o consumidor. A própria parte de risco, a própria parte de fraude, ela vai ser tema de discussão. E obviamente que tem todo interesse, eu acho que quem está jogando esse jogo, quem está regulando e quem está participando, de que isso seja cada vez mais controlado. E esse tipo de informação, hoje os bancos já fazem isso, compartilhar essas informações em relação ao que pode prejudicar o comércio. A mesma coisa tem que ser feita no e-commerce. Eu acho que são steps, e essa regulamentação é um primeiro passo que mostra que a gente está indo para um caminho mais seguro em todos os níveis. Ok. Mais alguma pergunta? Bom, quero, na verdade, fazer uma última, pegando o gancho da MP. Qual que é o impacto disso nos varejistas? O que eles precisam tomar de providências? Na prática, nenhuma. O impacto fica todo do nosso lado, das empresas de pagamento e tal, que a gente que tem que trabalhar para entregar o que o Banco Central quer. Que eles, na verdade, não estão sendo regulamentados, nós que vamos ser. Até havia uma dúvida que nos marketplaces os varejistas podiam ser identificados como agentes, intermediadores financeiros dentro dessa operação e, de alguma maneira, serem regulados pela MP ou pela lei. Mas, nesse caso, está bem claro que, tendo uma instituição que esteja regulada, ela está fazendo esse papel para você. Tudo que roda no Moip, que roda no PayPal, roda num segmento regulado. E, consequentemente, estando regulada essa instituição, o marketplace ou o varejista, teoricamente, estaria coberto também. Então, acho que é mais segurança para o varejo. O impacto é, na verdade, positivo. Ok. Obrigado a todos. Valeu.